Olá, o meu nome é Poliana e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uniaselv e vou apresentar o meu projeto de ensino, que tem como tema o desenho no desenvolvimento cognitivo. Para iniciar meu projeto, eu comecei pela explicação da origem do desenho, o que motivou as pessoas a desenharem. E então eu vou ler uma citação de Lopes, Cornell e Odorizzi, de 2016, que enfatiza bem isso. Muito antes da escrita, o desenho demonstrava-se como forma de comunicação entre povos primitivos. O desenho surge da necessidade de se expressar. Dessa forma, o desenho assume o papel de representação artística que carrega significados sociais, culturais e históricos. Então, o desenho surgiu da necessidade de expressar, de expressar os sentimentos, expressar o que vê, o que sente. Foi uma das primeiras formas de comunicação entre os povos primitivos, desde lá das pinturas nas cavernas, e ele carrega, além da artística, o significado social, histórico e cultural. Atualmente, além de ser uma atividade super divertida, desenhar é uma forma de comunicar, ainda, como a gente já viu, sendo muito importante para o desenvolvimento das crianças, já que quando desenha, ela cria pontes entre o mundo imaginário e o real. Pelo desenho, as crianças expressam sentimentos, vontades e ideias, que muitas vezes elas não conseguem expressar pela linguagem oral ou escrita, principalmente se ainda são muito pequenas. Essa citação foi do Museu da Imaginação. Então, não é só uma simples atividade, de aprendizado, mas também é uma forma de comunicação, principalmente quando elas ainda são pequenas e nem sabem sequer falar. Geralmente o desenho surge como a primeira linguagem de comunicação das crianças. Continuando o foco para o desenvolvimento cognitivo, a gente começa desde o infantil, Então o foco vai ser nessa avaliação do desenho na infância, na escola. O desenho infantil revela as diferentes sensações e sentimentos que a criança está vivenciando. Ele pode ser utilizado para entendermos melhor o que a criança quer expressar. Além disso, desenhar auxilia no processo de desenvolvimento infantil em vários fatores: emocional, cognitivo, psicomotor e social. Essa citação do Museu da Imaginação. Dos estudos que descreve bem todo esse processo cognitivo infantil é o estudo do Eyman, que ele cita as fases do desenvolvimento do desenho desde pequeno, antes dos 2 anos de idade, até a adolescência, que são vários os pesquisadores que citaram essas fases, que estudaram essas fases. Eu escolhi o Eyman porque ele cita até a adolescência, então não só ali o período pré-escolar, mas também até a adolescência. A primeira fase é a das garatujas desordenadas, que vai até 2 anos de idade, quando a criança não tem consciência de que o risco é consequência do movimento do lápis, não olha para o que faz, segurar o lápis de qualquer maneira com as 2 mãos em movimentos desordenados sobre a folha. Então ali é quando a criança está experimentando ainda a prática do desenho, ela não tem nem noção que é o lápis que produz, como que segura o lápis, ela está livremente experimentando essa técnica nova. A segunda fase é a das garatujas desordenadas, que se evidenciam a partir de 2 anos de idade. A criança descobre a relação gesto-traço e se empolga muito, Então ela começa a descobrir que o gesto que ela faz é que gera o risco. Então, se ela riscar de vertical, o desenho vai ser vertical. Aí ela vai começando a tomar consciência de que são as ações dela que vai determinar ali o desenho. Se empolgam muito, passam a olhar o que faz e começa a controlar o tamanho, a forma, a localização do papel, começa a variar as cores, utilizar formas arredondadas e espirais. Então ela começa a ter mais consciência do que ela está fazendo. A terceira fase é a das garatujas nomeadas, que inicia a partir de 3 anos de idade. Nesse momento, a criança passa muito tempo desenhando, descreve o que faz, o que pretende fazer, alguns movimentos circulares e associados a verticais começam a dar forma à figura humana. Então começa aí uma representação da figura humana e ela começa a falar o que está fazendo. Quando as pessoas perguntam o que você está desenhando, ela começa a descrever ou o que ela quer desenhar, ela começa
a falar o que ela quer fazer, ela já tem consciência do que ela quer fazer. A quarta fase é a pré-esquemática, que inicia a partir de 4 a 6 anos de idade. Nessa fase, a criança planeja seu desenho, pensa antes o que quer desenhar. Nessa fase, a criança possui uma melhor coordenação motora e consegue controlar suas ideias utilizando a sua inteligência. Descreve o que desenha mais uma vez. Nessa fase, ela também é mais explicativa e, ao começar um desenho, a criança pode iniciar pelo cabelo e desdobrá-lo em múltiplos rabiscos que ocuparão todo o papel. A quinta fase é o esquematismo, que inicia a partir de 6 a 8 anos de idade. Nessa fase, a organização espacial aparece e se define a partir de uma linha na Terra, quando a criança se localiza em cima ou embaixo e nos lados esquerdo ou direito. A criança faz críticas ao seu desenho e às vezes os menospreza. Ela até tem o conceito definido quanto à figura humana, porém parecem desvios do esquema, como exagero, negligência, omissão ou mudança de símbolo. Então ela já tem uma consciência de proporção, de tamanho, ela cria ali a linha do horizonte que a gente fala, começa a desenhar de acordo com uma certa realidade, né? A pessoa, que nem a gente fala uma sala de aula, né? Faz um chão, o seu personagem tá voando, né? A pessoa tá voando, faz uma paisagem. Como professora, principalmente dessa idade, que eu já dou aula desde os 6 anos, né? No primeiro aninho, 5, 6 anos, eles têm muita... É muito legal, de certa forma, ver a diferença entre as idades. Os pequenos, né, do primeiro ano, eles, como está citado ali, eles estão aproveitando a experiência, desenhando do jeito que eles, né, conseguem, tentando representar da forma deles. E os maiorzinhos, né, ali do terceiro, do quarto, eles já têm essa negligência, né, esse menosprezo de falar, eu não sei desenhar, meu desenho tá feio, né, de serem muito, digamos, perfeccionistas, né. Eles criticam muito o desenho porque vem do colega diferente, e a gente sempre busca como professor explicar, né, que todos são diferentes, que todo tem uma maneira de desenhar, todos têm, né, principalmente mostrando também as obras dos artistas famosos e renomados, que são diversos, né. Van Gogh é diferente de Leonardo. Então a gente mostra que existe diferença e mostra como é importante existir essa diferença e como é importante aceitar as diferenças, né? Que cada um tem o seu jeito. Se todo mundo fosse igual, é aquele mesmo papo que a gente utiliza, mas que é uma realidade, né? Para eles aceitarem, porque muitas vezes eles acabam se fechando, né? Parando de querer desenhar porque acha feio, porque o do amigo é mais bonito. Então a gente sempre busca incentivar isso. A sexta fase é a do realismo, e segundo Eyman, a partir dos 9 anos de idade até os 12 entramos na fase do realismo, período de descobertas, participação da vida social, criação de um círculo de amigos, surgimento de novos códigos para a comunicação, preocupação com as diferenças sexuais, despertar de um grande senso de justiça. Então começam ali a surgir, a querer representar as coisas como elas realmente são, né? Que é a busca do realismo. A sétima fase é do pseudo-realismo. De acordo com Emma, essa fase vai dos 12 aos 14 e chamada também de fase da puberdade ou pré-adolescência. É conhecida como um período de grandes transformações físicas, mental, social e emocional. Então, como começa a pré-adolescência, começam aí outras questões que aprendem até em outros conteúdos, né? A última fase corresponde ao desenho da adolescência. A autora faz uma observação dizendo que não deve ser compreendida apenas como uma fase de desenvolvimento. É preciso ser compreendida de uma forma contextualizada. De acordo com Eyman, nessa fase, os adolescentes podem continuar se dedicando às artes ou abandonando de acordo com a sua escolha vocacional. Pode passar a ser algo sem importância ou ainda um canal muito importante de comunicação e expressão. Então aí podem surgir, né, pessoas que são amantes da arte, são artistas, que vão levar a arte para o resto da vida, e como vai ter pessoas que vão deixar de lado, né, não vai achar mais tão importante assim o desenho. Então, assim, todas essas fases citadas por Eyman, né,
mostram pra gente o desenvolvimento ao longo do crescimento da criança, né? Ela vai não só o aperfeiçoamento do desenho, né? Porque como eu falo, né? Eu quero aprender a desenhar. Para mim, desenhar, né? Pintar, né? A parte artística, muitos nascem com o dom, mas quem tem vontade, eu falo, você tem que treinar. Treinar, porque até a gente que desenha, né? Há muito tempo, se a gente fica um tempo sem desenhar, eu falo que a gente perde a mão. Então, quanto mais a gente treinar e se dedicar, isso é para tudo, não é só para desenho, né? Tudo na vida. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente aprende, né? Então, vai ter pessoas que vão querer se aperfeiçoar depois de crescidas, como vai ter pessoas que não. Mas até agora a gente só falou do desenvolvimento de uma forma artística, né? Digamos assim, que ele começou com rabisco e foi melhorando, é isso que deu a entender. Mas não é só disso que se trata, e sim também do cognitivo, que a gente vai ver agora através da arte-terapia. A arte-terapia é uma área que também usa o desenho para auxiliar no desenvolvimento cognitivo, tratando a saúde mental, seja através de desenhos, pinturas ou outras formas de expressão, como a colagem ou a escultura. A arte-terapia traz à tona conteúdos simbólicos com facilidade e rapidez, diante de cenários emocionais traumáticos ou diversas outras situações limitantes. A arte se apresenta como um recurso revelador e, assim, de maneira bastante prazerosa, o cliente vai entendendo o que dificulta o seu bem viver e vai ressignificando e dando outros destinos aos seus problemas, né? Carneiro de 2016. Então, através da arte-terapia, começa sempre pela expressão. É o que a gente vai ver muito no decorrer disso. É a expressão através da arte, que não necessariamente vai ser algo com um teor artístico, né? Uma obra que vai ser exposta numa galeria. Mas sim, é só ali a experiência, né? Seja desenhar, jogar tinta no quadro à distância, fazer uma escultura, que é o processo que vai ajudar na cura e não o resultado final, né? Então, cada linguagem, seja da escultura, seja da pintura, né, música, teatro, cada uma dessas áreas da arte vai auxiliar de uma maneira específica o indivíduo que vai precisar de auxílio aí para tratar questões emocionais, né, através da arte terapia. Tem uma frase de Colin Wood, de 1975, que diz: a arte é o remédio da comunidade para a pior doença mental, a corrupção da alma. Que cita mais uma vez a arte como uma fuga, né? Como uma citação de Saul Bellow, que diz, né, que a arte tem algo a ver com a conquista da quietude no meio do caos, né? Então ela surge como uma forma de ver a beleza, que é o que a beleza, né, ver o lado bom das coisas, desenhar ali, é como se a gente criasse um mundo através da arte, né? E aí a gente vê exemplos de pintores renomados que utilizavam da arte como um refúgio. Um dos pintores é a pintora mexicana Frida Kahlo, que, né, outro exemplo de artista que expressava suas emoções através da arte. Frida chegou a afirmar que pintava autorretratos porque sentia solidão e, através deles, conseguia canalizar seu sofrimento. A sua obra, A Coluna Partida, de 1944, transmite a dor de ter utilizado aparelhos ortopédicos em decorrência de um acidente de ônibus que sofreu e que deixou sequelas de sua coluna, né? Van Gogh, por exemplo, usou a pintura como uma maneira de retratar seu colapso mental e ajudá-la a se recuperar. Foram feitas 3 entrevistas com professores de arte, né, a respeito desse tema. Então foi perguntada a importância do desenho cognitivo, né, as maneiras que ele auxilia no aprendizado, que, resumindo todas as entrevistas, que as respostas foram muito parecidas, né, é querer saber desses professores o que eles acham, né, a importância do desenho e até ter dicas de aulas, de trabalhos, de atividades que possam auxiliar nessas áreas, né, que são as áreas que a gente já citou, né, no psicomotor, no emocional, no cognitivo. Então a gente viu que os professores utilizam sim dessa ferramenta como uma forma de desenvolvimento cognitivo, né?
Então, como conclusão, né, depois de todo esse estudo feito sobre o papel do desenho para o desenvolvimento cognitivo, foi possível perceber a importância, né, não só do desenho, mas da arte em si, né, porque a gente viu que várias formas de arte auxiliam, né, no desenvolvimento cognitivo, né, tanto a música, teatro. O desenho surge como uma das primeiras formas de linguagem e comunicação na vida da criança. Ela começa com os riscos no papel, começar a desenhar o que sabe, depois o que vê, e com o passar do tempo as noções de espaço vão surgindo, proporções e outras técnicas. Tudo isso é uma maneira da criança entender, se comunicar e se relacionar com o mundo em que vive. Através do desenho podemos expressar o que sentimos. Isso acaba sendo uma forma de arte-terapia, que auxilia na concentração, coordenação motora, além de inúmeros benefícios. É importante ressaltar que o principal intuito é o processo do desenhar, ou no caso da arte-terapia, o processo de qualquer forma artística. Não é uma questão de estética, de formar artistas e criar obras perfeitas, mas sim que toda a experiência resulte em algo positivo e a solução para o problema emocional do indivíduo.